Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que vocês estão aqui nessa manhã. Eu vejo isso como uma resposta e sede por aquilo que o Senhor quer falar e fazer através de cada um de nós. Que bom que vocês vieram. Sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Segundo o relato de João no seu Evangelho, a partir do verso 1 do capítulo 13, ele conta: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Vamos até aí. A gente conhece esse texto. Quantas vezes nós já vimos tantas explanações sobre isso? E quantas vezes muitos de nós aqui já podem até ter participado ou presenciado uma cerimônia de lava-pés. E a gente faz isso como para que honrar a pessoa que está tendo os seus pés lavados. Mas vamos entender um pouco melhor esse contexto cultural. Por que era hábito lavar os pés aos visitantes? Um bom anfitrião providenciava a lavagem dos pés aos seus visitantes. E por que fazia isso? Porque naquele tempo as estradas não eram asfaltadas como as nossas estradas são. E principalmente na região onde Jesus viveu a maior parte do seu tempo, da sua infância e do seu ministério, né? Ali nasceu em Belém, cidade pequena, cresceu em Nazaré, cidade minúscula, e exerceu a maior parte do seu ministério na Galileia e em Cafarnaum, cidade também vila de pescadores. Jerusalém não, Jerusalém era uma metrópole com paralelepípedos nas ruas, já com a influência do império e do domínio romano que calçava, né, as ruas. Até em algumas cidades que a gente conhece do Império Romano, por exemplo, as ruas eram calçadas de mármore. Quando a gente vai em Éfeso, por exemplo, a rua é toda calçada de mármore. Então, nas grandes cidades do Império Romano já tinha muita ostentação e condição e calçamentos, mas na região onde Jesus mais andava era poeira. O território, né, da Palestina, um território extremamente seco e pedregoso. Então a gente andando de tênis lá hoje, e olha que nós estamos no século 21, com asfalto, com calçamento e tudo, você percebe os tênis ficando empoeirados. Você imagina naquela época. Então fazia parte de lavar os pés para trazer refrigério.
aos visitantes. E também para facilitar as questões da higiene, porque as mesas eram baixas. Então não se assentavam em cadeiras como a gente se assenta hoje. A maioria do povo se assentava ainda em mesas baixas e colocavam os pés, forrava de tapete em volta das mesas. As mesas eram mais ou menos dessa altura. Ali colocava comida e eles se assentavam no chão ou sobre almofadas ou tapetes, alguma coisa assim. Então os pés ficavam bem próximos também da mesa. Um devia encostar no outro. Então, além de fazer parte de um ritual de educação, boa educação, meus convidados eu quero receber com águas para os pés, descansem, fiquem à vontade, prover refrigério. Mas quem era encarregado dessa tarefa era o menor dos servos. Era uma tarefa ralé, uma tarefa humilhante, vamos dizer assim. Por isso que Pedro achou tão absurdo Jesus, justamente o mestre, se cingir de uma toalha e assumir o lugar do menor servo. É como se o pastor dessa igreja se responsabilizasse a partir de hoje para lavar os banheiros após o culto. Era isso que estava acontecendo. Se o pastor descer do púlpito, despedir os irmãos e for lavar o banheiro, alguém vai interromper ele. Não, pastor, o que é isso, pastor? Você está doido, pastor? O senhor está lavando o banheiro por quê? Deu para entender a comparação, gente? É por isso que o que Jesus estava fazendo era tão absurdo diante dos olhos de Pedro. Peraí, mestre, o senhor é mestre, o senhor é senhor. E Jesus falou assim, pois é, se eu sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, façam o mesmo. Qual que é a diferença aqui? A diferença aqui é que Jesus estava nos seus últimos momentos. Ele já tinha caminhado com os seus discípulos cerca de 3 anos. Eles já tinham visto coisas extraordinárias. Mortos ressuscitando, multiplicações de pães e peixes. E o que se diz é que se fosse contar tudo que Jesus fez, em todos os livros da terra não caberiam. Então fizeram uma sinopse e colocaram aqui os melhores momentos, vamos dizer assim. Mas no final, na ênfase, o texto diz pra gente que Jesus já sabia que Judas ia sair dali, daquele jantar, iria traí-lo. Então Jesus estava nos seus últimos momentos. Se você soubesse que você ia morrer daqui 24, 48 horas, o que você ia fazer? O que você ia falar para os seus amigos e para a sua família, os mais próximos? O que você ia falar? Você já parou para pensar nessa conversa? Se você está morrendo, você sabe que vai morrer, é fato, vai morrer. O que você ia falar? Como você ia se despedir? Eu ia me despedir dos meus filhos e do meu marido, enfatizando o que eu acho mais importante na vida. Só se vocês têm alguma dúvida, deixa eu contar para vocês, vivam a vida para Deus. Se gastem para Deus, para o reino de Deus, para a glória de Deus. Não tem outra vida, o resto é tudo parede. Jesus é a porta. É isso que eu ia falar para os meus filhos se eu tivesse tempo de saber poucas horas antes da minha morte. Aqui, se eu não conseguir passar nada para vocês, deixa eu enfatizar. Vivam para Deus, não vale a pena viver outra vida. Era isso que eu ia falar. Então, se uma pessoa está sabendo que está indo embora, ela vai dar ênfase àquilo que é mais importante, aquilo que é o fundamento. Quando Jesus escolhe dar o fundamento para os seus discípulos, líderes que ele estava levantando após ele para anunciarem o evangelho, ele fala, escuta aqui, com vocês o negócio é diferente. Nesse mundo, as pessoas gostam de ser servidas, gostam de mandar, de ser os maiorais, gostam de ser cabeça. Mas com vocês é diferente. Se eu, sendo mestre e senhor de vocês, provi para vocês refrigério, aconchego, e para isso eu não temi me humilhar, façam o mesmo. Porque quem quer ser grande, sirva, dê a sua vida, se derrame em favor do outro. O grande problema, gente, é que a gente sabe disso, mas a gente todos os dias é intoxicado com as propostas de poder da serpente. O diabo continua financiando projetos de poder. E como ele é sedutor. Como ele é sedutor. Como a gente gosta de ser honrado.
Como a gente gosta de ser aplaudido. Como a gente gosta de ser reverenciado. Como a gente gosta de ser respeitado, notório, notável. E como as pessoas desejam deixar um legado para o seu próprio nome. Como a gente pensa, eu quero deixar uma marca nesse mundo, para a nossa própria glória. O fundo de tudo é a nossa própria glória. E Jesus está falando que claramente, nas suas últimas horas, não é assim com vocês. Não é assim com vocês. Com vocês não é assim. É perdendo que a gente vai ganhar. É se humilhando que nós seremos exaltados. Aqui é um paradoxo. Aqui o reino das trevas colide com o reino da luz. Mas o que está acontecendo no nosso tempo? Nós, como liderança, estamos sucumbindo à proposta do reino das trevas. E eu não estou falando de pecado, eu não estou falando de adultério, eu não estou falando de fornicação, eu não estou falando de abuso, embora isso esteja acontecendo. Mas tem um pecado que é apenas a porta para que os outros entrem. Quando vem a prostituição, quando vem o adultério, quando vem a mentira, quando vem o roubo, é porque outro pecado já abriu a porta. O orgulho. Todos os dias a nossa carne tem que ser humilhada. Todos os dias nós devemos voluntariamente, como líderes, nos cingir da toalha e lavar os pés uns aos outros. E eu não estou falando de literalidade. Como a gente faz cerimônia do lava-pés, e uma grande hipocrisia, porque normalmente quem está sentado tendo o pé lavado já é uma pessoa reconhecida e respeitada. Eu não conheço nenhum, eu não vi, já ouvi falar que já teve, mas eu nunca vi uma cerimônia de lava-pés onde o faxineiro da igreja estava sendo honrado publicamente, onde o pastor estava, o apóstolo, o bispo, estava cingido de uma toalha, lavando literalmente os pés do faxineiro da igreja, do diácono, da irmã do grupo de oração. Normalmente quem já ocupa uma posição de liderança e é respeitado é que ocupa o lugar. E é uma babação de ovo, uma rasgação de seda. Nada tem a ver com o reino de Deus. Não é isso que Jesus está mandando a gente fazer. Não é lavar os pés literalmente. É não ter medo de tomar o lugar do menor. É não ter medo de desfazer do microfone e pegar a vassoura. É não ter medo de fazer visita em hospital. É não ter medo de pôr a mão naqueles que Jesus colocaria a mão, de ir em lugares onde Jesus iria. É isso que Jesus está deixando aqui como legado. Não é sobre o nosso nome. O meu nome não interessa. O que interessa é o nome de Jesus. Tem uma música dos Arrais que fala isso de uma maneira brilhante. E que o meu nome morra com o meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. É isso. É sobre o reino dele, é sobre o nome dele. Mas nós estamos vivendo uma época, gente, que o diabo está sutilmente pingando as suas gotinhas sedutoras na nossa vida na igreja. E a gente começa a almejar cargos altos na igreja. Eu quero ser a fulana de tal. A gente gosta dos títulos que nos antecedem. Eu sou pastora, eu sou bispa. Agora, pastor, bispo e apóstolo virou carreira profissional, plano de carreira. Eu começo pastor, depois eu viro apóstolo. Gente, isso não existe no reino de Deus. Isso não existe. E os nossos títulos não nos tornarão aceitáveis diante de Deus. Não interessa o que você faz na igreja, interessa o que você faz no seu quarto. Agora eu quero te dizer, se você é líder, maior peso e responsabilidade vem para suas costas, porque vem para sua conta todo mau testemunho, vem para sua conta todos aqueles que tropeçarem por causa da sua falta de vigilância, por causa da sua falta de humildade. Que o Senhor tenha compaixão de nós. A liderança não é um privilégio, a liderança é um grande encargo, um encargo divino, e deve ser levado com responsabilidade e temor diante de Deus. E eu quero trazer para completar o nosso pensamento, o texto de 2 Samuel 11. Esse foi o comportamento de Jesus. O rei de toda a glória se esvaziou. Filipenses traduz isso.
Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, o que isso é? O que é isso? Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. O fato dele ser Deus não é algo que ele deveria apegar-se. Ele não se apegou ao fato de ser Deus. Mas ele se esvaziou. E foi por causa disso. O texto de Filipenses foi: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Jesus, na rota de colisão com Lúcifer, Lúcifer já era. Aí que ser mais. Com quem nós estamos nos parecendo, gente? Jesus, o Filho, se fez carne. Lúcifer, o querubim, quis ser Deus. Com quem a gente está parecendo? Que Deus vai me exaltar. Deus não exaltou Jesus? E os 12 discípulos, contando com Paulo? Todos eles morreram de morte violenta. Foram espancados, esquartejados, crucificados. E aí Deus não honrou eles? Com quem que a gente está parecendo, gente? Com o príncipe desse mundo ou com Jesus, o Filho de Deus? A dia nós estamos nos tornando líderes mais humildes, mais servos, menos afetados, ou a gente está usando o título que Deus nos deu, ou e até o nome de Jesus, para ser poderoso na terra. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. 2 Samuel 11, gente, verso 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Davi, outro líder, antecessor de Jesus. Um rei, um homem segundo o coração de Deus, que tinha passado por muitos perrengues, perseguido por Saul injustamente, treinado na escola de Deus através de Saul. Toda dificuldade que a gente passa, gente, não é desperdiçada. A dificuldade que nós passamos como líderes, é para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais parecidos com Jesus. Então nada que você está passando de ruim, se você crê que a sua vida é de Deus, se a sua vida é de Deus e você está vivendo diante de Deus, a tribulação que você está passando não é do diabo, não. Porque até o diabo, Deus põe uma corrente nele e ele vai até onde Deus deixa. Se você pertence a Deus e está passando na tribulação, Deus está te aperfeiçoando. Então a perseguição de Saul não é para a gente sentir pena dele, não. Era para ele não incorrer nos mesmos erros que Saul incorreu. Deus estava treinando a dependência de Davi. Deus estava treinando a resiliência de Davi. Davi ainda era muito jovenzinho quando foi ungido. E Deus tinha que amadurecer Davi. Então nada melhor do que um Saul na sua cola. Tem um Saul na sua? Aguenta firme, abençoa. Não mata ele, não. Não mata ele, tá? Continua firme aí e deixa o Senhor pleitear a sua causa. Mas o fato é que aqui Davi já tinha vencido. Davi já estava em Jerusalém. Davi já reinava. E o texto começa dizendo: na primavera, época em que o quê? Os reis saíam para a guerra. O que Davi estava fazendo no palácio? O que Davi estava fazendo no palácio quando os reis vão para a guerra? Por que ele mandou Joabe? Não era para ir Joabe, era para ir ele. Mas de repente a gente chega numa posição na vida que a gente pensa:
Vou mandar o diácono. Vou mandar o pastor auxiliar. Porque eu já trabalhei muito. Já visitei muito, já fiz muito. E o que te faz pensar que parou? O que te faz pensar que você não precisa de visitar mais? O que te faz pensar que você não precisa de ter aquela conversa difícil mais? O que te faz pensar que você não precisa mais discipular pessoas? O que te faz pensar que agora você pode delegar as suas responsabilidades de liderança para outra pessoa? Cuidado, meu irmão, com o terraço. Porque ele precede a queda. Deus te chamou para ocupar uma posição até o último dia. Se você começou limpando a igreja, termina limpando a igreja. Não tem nada de humilhante nisso. Ou tem, diante desse mundo doente, limpar um ambiente é humilhante. Mas diante do reino de Deus, não. A pergunta dessa manhã é: na batuta de quem nós estamos sendo regidos? Nós estamos sendo regidos pelo Deus desse século, que busca poder, riqueza, influência, autoridade, ou nós estamos buscando a batuta do Espírito, que nos forma cada dia a imagem do Filho Jesus? A gente está com cheiro de Jesus, ou a gente está parecendo com Lúcifer? A gente gosta de trono, ou a gente gosta de estrebaria? Tem uma teologia desgraçada que veio para o meio da igreja, uma tal de teoria da prosperidade, que respingou em todos nós nessa sala. E até hoje nós estamos precisando de tomar um antídoto contra essa teologia maldita. Porque Jesus disse assim: em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas não tem que ser preocupação da gente. Deus cuida da gente. Mas a gente está com a cabeça tão conformada ao que o século valoriza, e estamos nos distanciando da palavra de Deus, da sua verdade. Diante dos olhos dessa sociedade, Jesus é um fracassado. Fala sério. Um homem com 30 anos de idade que não tinha emprego, era sustentado por mulheres, andava com outros bandos de cobrador de imposto, pescador, só ralé. O melhorzinho deles gostava da bolsa e vendeu Jesus por 30 dinheiros. Quando a gente assiste The Chosen, essa série que está passando aí, a gente vê claramente isso. Que coisa linda. Jesus não nasceu em Jerusalém. Ficou em Cafarnaum. Cafarnaum, gente, é um ovo. Eu vi a testemunha de um pastor pregando assim, que Jesus ficou em Cafarnaum porque era casa de praia. Que o jumentinho era BMW da época. Ô gente, o jumentinho era jumento, tinha as bigas do Império Romano, mas Jesus escolheu o jumentinho. Será que a gente tem alguma coisa para aprender, gente? Que a autoridade flui sobre nós como líderes, à medida que o coração de Jesus vai sendo formado em nós. Que nosso caráter vai sendo modelado pelo caráter de Cristo. E o caráter de Cristo não teme humilhação, não teme andar a segunda milha, dá também a túnica e a capa, oferecer a outra face. São os paradoxos do reino, não se esqueça deles. Porque se você lê as bem-aventuranças, onde está ali a espinha dorsal do cristianismo, felizes mesmo são os que choram, felizes mesmo são os humilhados, felizes mesmo são os pacificadores, felizes mesmo não são os caras da guerra, os poderosos, os grandes. Então por que a gente está correndo atrás do vento e perseguindo o modelo de Satanás? Davi, de repente, achou que estava cansado demais e que ele já não precisava de lutar as guerras do Senhor. Que afinal de contas, muitos anos, né? Cuidado, quanto mais tempo de ministério nós temos, mais vulneráveis nos tornamos. Porque a soberba vai subindo para o coração, a gente olha para a graça e misericórdia do que Deus fez e a gente começa a acreditar que foi a gente que fez.
O seu nome é grande, né? O meu nome não é grande, não. O nome grande que tem que ter é Jesus. E muitas vezes, gente, se a gente não entende isso de um jeito doce, na obediência à palavra, Deus muitas vezes vai levar a gente no vale, para a mão dele mesmo nos humilhar. Uma vez alguém falou isso assim: Deus não humilha ninguém. Ah, não? E o filho dele? Ele não poupou o seu próprio filho e acha que vai te poupar. Se for para não te perder para o diabo, ele vai te abater sim. Ele vai te abater. Então, vai por mim. Se abate a você mesmo. Se humilha a você mesmo. Porque é melhor você se humilhar voluntariamente do que ter a mão de Deus no seu peito te resistindo. Às vezes você pensa que é o diabo contra o seu ministério. A Bíblia fala assim: Deus resiste ao soberbo. Sabe o que é resistir? Vem cá, bem. Como é que o João pode me resistir? Como é que o João pode me resistir? João, concentra, João. Ô, João. Você não vai querer a mão de Deus no seu peito. Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede sua graça. Fique comigo. Aos humildes Ele concede graça. Então parece que diante dos homens você está perdendo, mas você está ganhando. Você está ganhando um abraço de Deus, o acolhimento de Deus. Você está ouvindo o coração de Deus. Você começa a se mover na mesma frequência que o coração de Deus. Os adultérios, os abusos, os escândalos de lideranças que a gente tem visto varrendo o Brasil são o efeito colateral da soberba. Recentemente eu vi um pastor falando que ele não tinha tempo para orar. O quê? Oi? Como é que é? Você cuida do rebanho, do dono do rebanho. Você pastoreia o rebanho de Jesus. Porque o rebanho é dele, foi ele que comprou. Um alto preço. Pastor não é dono de ovelha. Pastor é cuidador de ovelha. Prestaremos contas a Deus daquelas ovelhas que Ele traz para a nossa mão. Então não precisa, se é pastor, está perdendo suas ovelhas, não precisa preocupar não. Pergunta para Deus se você está fazendo o que é certo, se você está caminhando certo, se você está dando a comida certa para suas ovelhas. É sempre um lugar da gente estar perguntando para Deus: Senhor, eu estou exercendo liderança do jeito que o Senhor quer ou do jeito que eu quero? Me corrige, me ensina, me exorta, porque eu quero fazer do seu jeito, porque o Senhor que é o dono. Então não tema, se o Senhor deu para 1.000 ovelhas para cuidar e deu para você 7. Seja fiel naquilo que Deus te deu. Para de comparar, para de competir. Deus nos dá o que a gente aguenta. Então seja feliz com aquilo que Deus te deu e fiel com aquilo que Deus te deu. Mas eu cuido do rebanho do dono e eu não converso com o dono? A oração, gente, não é um ritual. A oração é um relacionamento. Se eu me relaciono com alguém, eu converso com esse alguém. Eu converso através da oração e escuto através da palavra. Então a leitura bíblica também não é para dar o check na minha obrigação religiosa. A leitura bíblica é porque Deus pode me falar hoje. Deixa eu ouvir o que Deus tem para me falar hoje, o que Ele quer me mover hoje. E você lê um texto 300 vezes e na 300ª vez, Ele te fala algo totalmente novo. Essa é a vida, a palavra de Deus é viva. E ela falou para os homens há milhares de anos atrás e ela está falando para a gente hoje. Esse que é o poder dessa palavra. Nenhum livro faz isso. Os livros ficam obsoletos, a palavra de Deus é eterna. Embora o que está se dizendo aí fora, né? É claro que eu tinha que desacreditar a palavra de Deus. É o sistema do anticristo. Agora um pastor, um líder,
Conversa com Deus. Gente, isso é fundamento. Isso é o mínimo. Conversa. Dialoga com Deus. Eu falo pela oração. Eu ouço pela palavra. Ah, mas eu conheço uma profeta. Se Deus quer te falar pela profecia, o profeta te encontra. Para de fazer dos profetas de Deus pais de santo. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se Deus quer te falar algo, Ele vai, através da profecia, o profeta te encontra. É incrível, Deus levanta uma pessoa no meio da rua que nunca viu sua fuça e te usa a pessoa e fala com você. E fala o que tem que falar, né? Porque a gente gosta muito dos profetas que afagam o ego, né? Eis que te digo, é filho muito amado. Conta uma novidade, porque a palavra de Deus já me diz isso, que eu sou filha muito amada. Então vamos parar com esse negócio de fazer dos profetas de Deus, pais de santo, gurus. E vamos desenvolver o nosso relacionamento com ele. Davi se distraiu. Cansou. Achou que agora era rei. Tinha tanta gente para fazer o serviço dele, né? Joabe era um cara trabalhado na guerra, de confiança. Eu não estou falando de ativismo, não, gente. Estou falando que o pastor tem que abraçar tudo, não delegar tarefas, não compartilhar afazeres. Não, a gente não é super-homem, super-mulher, não. Líderes precisam de aprender a descansar, obedecer a Deus até no descanso. A gente fala que domingo é o dia do descanso, o dia do Senhor. Mentira. Mentira. A gente trabalha na igreja, depois chega em casa, ainda põe a roupa para lavar. A gente tem que aprender muito com o povo judeu. O que é Shabat? O que é parar mesmo e contemplar Deus? Que é contemplando Deus que a gente é recarregado, recarrega a bateria. Aí tem um tanto de pastor suicidando, infartando. Por quê? Ativismo. Porque tem que fazer para postar no Instagram. A batuta de Lúcifer através do Deus desse século. O dinheiro, a cobiça, o poder. É muito sutil, gente. É sutil. Mas é mortal, como foi para Davi. Mal sabia Davi que aquela maldita manhã, que ele foi só dar uma voltinha no terraço, que ia custar a família dele. Porque não ficou só no adultério, não ficou só no filho morto, fruto do adultério, e não ficou só no assassinato de Urias. Embora isso já fosse suficiente, é desgraça suficiente. Mas depois veio a consequência dentro da própria casa. Um de seus filhos estupra meia-irmã, o outro vinga o sangue e se deita com as mulheres e as concubinas do pai diante de todo Israel. Isso tudo foi previsto por Natã quando ele veio dar o serviço do que Deus tinha achado do adultério dele com Betseba. E abre parênteses. Deus chamou Betseba de cordeirinha. Ela ficou indefesa diante do predador que o rei se tornou. Mulheres não tinham voz naquela época. Eu já ouvi mulher falando assim, quem era? Por que foi tomar banho no terraço? Quem estava no terraço era Davi. Lugar alto da cidade, até hoje é. Quando você vai na cidade de Davi hoje, você vê tudo embaixo. Ela devia estar dentro da casa dela, muito provavelmente, tomando banho. Era a casa dela, o recinto da casa dela. Quem estava no lugar errado era Davi. E quando Deus veio corrigir, não mandou recado para Betseba, mandou recado para Davi. E comparou Betseba a uma cordeirinha. E tornou Betseba a mãe do herdeiro. Porque foi do ventre de Betseba que veio Salomão. Aí a gente vê como é que Deus tem outro olhar. Foi um líder no lugar errado, achando que já era grande o suficiente e que podia mandar o seu oficial no lugar para a guerra. O mesmo oficial que ele mandou executar Urias. Põe Urias na linha de frente. Olha o que poder desgovernado faz. Olha o que poder alucinado pelo poder, o poder alucinado por mais poder faz. Que Deus tenha misericórdia de nós como liderança.
Não menospreze o seu poder de destruição. O diabo está mirando em você. Que quando ele atinge um líder, imediatamente ele atinge seus liderados. É igual uma bola de, como é que fala? Boliche. O diabo quer dar o strike na igreja, derrubar todos os pinos. E às vezes outros pinos caem por causa de um vai, cai, bate no outro. Já viu isso no jogo? Pois é. Você é líder. O diabo está com a mira em você. Então se achegue ao rei. Seja leal ao seu chamado até o último dia. Eu aprendi com o meu líder, com o meu pastor, uma frase que eu vou levar para o resto da vida. Não interessa o que você fez no início, não interessa como é que está o meio, como termina é que conta. Como termina é que conta. Como é que vai ser o meu último dia? Eu vou ser encontrada fiel. Eu vou ser encontrada com um coração humilde no último dia. Eu vou ser encontrada mais parecida com Jesus no último dia do que eu fui no primeiro. Essa é a nossa busca. Jesus deixou isso muito claro. E o exemplo de Davi grita para a gente na palavra de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. E eu quero te dizer, nem sempre Ele vai te exaltar diante dos homens. Em algumas ocasiões, sim, Ele pode te exaltar. Mas quando esse dia chegar, lembre-se que a vida é cíclica. Ele nos leva no alto do monte e depois, gentilmente, Ele nos conduz ao vale para que o nosso coração não se ensoberbeça. Graças a Deus, porque a vida é cíclica. Quando chegar o seu tempo de vale, seja grato. Quando chegar o seu tempo de alto da montanha, seja humilde. Compreendendo que tudo que nós temos é graça de Deus. É tudo sobre Ele, para a glória dEle. Que a gente viva os nossos dias cada vez mais parecidos com Jesus. Que as pessoas olhando no nosso jeito de tratar as pessoas, no jeito de reagir. Que a gente pode fazer um personagem, gente. A gente pode se fingir de santo. A gente pode se fingir de humilde. Mas uma hora ou outra, a máscara cai. Porque a gente não controla a reação. Reação é quando te sacode e o que está dentro vem. Então, quando você está com raiva, você solta palavrão. É o que está aí ainda. Quando você está com raiva, você quer vingança? É o que está aí ainda. É o velho homem aí, ó. Que você tem que matar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Que o Senhor nos ajude. Senhor, nós bendizemos o Senhor por essa manhã. Nós agradecemos pela Tua palavra bendita. E ó Senhor, nós te pedimos, dá-nos um coração como o Teu, Jesus. Nos perdoa, Senhor, por acreditarmos e desejarmos os projetos de poder da serpente, Senhor. Nos perdoa porque Lúcifer continua patrocinando projetos e até disfarçado de bênção do Senhor. E nós estamos caindo na armadilha de Satanás. Nosso coração se envaidece. Secretamente nós temos arrobos de vaidade, Senhor. Não damos a glória que é devida ao Senhor. Não buscamos o caminho da auto-humilhação voluntariamente como um remédio. Ajuda-nos, Senhor, pela Tua graça, a abraçar quem o Senhor abraçaria, a ir onde o Senhor iria, a enxergar como o Senhor enxerga. Coloca o Teu coração, os Teus olhos em nós, Senhor, que a gente não seja Seu corpo, só de falácia, mas que sejamos nessa terra Suas mãos, Seu abraço, Seu coração, Seus pés. Ajuda-nos, Senhor. Que a gente não tema ser humilhado, porque quando a gente é humilhado, que o Senhor é exaltado. Que o Teu nome seja glorificado em nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos desintoxique, Senhor. Nos cure,
e remova do nosso coração as embaixadas de Lúcifer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se encha da palavra, porque enchendo-nos da palavra, que o Espírito Santo tem material para trabalhar em nós. Então põe para dentro. Às vezes você não sabe os nutrientes que estão no prato, né? Às vezes você faz um prato bonito, colorido, pensa assim, aqui é saudável. Mas você não sabe exatamente onde que está o zinco, onde que está, a não ser que você seja um nutricionista. Mas você sabe que é saudável e o que não é saudável. Aí a gente vai pondo para dentro o que é saudável. Porque no dia da adversidade, o seu corpo tem como reagir. A palavra de Deus é assim. Coloca para dentro. Mesmo que você não entenda tudo, mesmo que você não saiba tudo, coloca para dentro. Porque é nutriente para o seu espírito reagir diante de uma mentira bem contada e convincente de Satanás. Que Deus nos ajude e nos abençoe.